Fala pessoal, tudo bom? Eu vim aqui mostrar para vocês como é que a gente utiliza o V, né, esse gerenciador de pacote escrito em Rust, que é extremamente rápido e tem sido utilizado aí, né, amplamente pela comunidade Python, como um gerenciador de projetos bem moderno. Bom, antes da gente entrar de fato no V, vamos entender como é que o gerenciamento de projetos, né, como é que o gerenciamento de ambientes, ele era realizado no Python com o pip, quer dizer, ainda é muito realizado, né? Mas o que acontece? Então, para a gente poder criar, né, o nosso ambiente com Python, primeira coisa que a gente sempre faz é a gente precisa criar o nosso ambiente virtual. Então, a gente pode executar o comando python-m venv e aí a gente coloca o nome do nosso ambiente virtual. É uma convenção a gente utilizar o ponto .venv. Acredito que atualmente seja a convenção mais utilizada no mercado. Então, ao executar esse comando, observe que ele vai criar o ambiente virtual. Aqui no caso o cursor, né, ele já até identificou que de fato o ambiente foi criado. Se a gente quer selecionar, eu vou colocar como sim, para que a gente possa identificar ali no main. Ok, inclusive aqui no Python, aqui no canto inferior direito, a gente já pode ver que o ambiente foi selecionado, certo? E beleza. Agora, uma vez que o ambiente está criado, para a gente poder interagir com esse ambiente virtual, a gente precisa ativá-lo. Então, você pode executar o comando source.venv bin /activate, caso você esteja no Linux ou no WSL, né, que é um subsistema Linux, ou você pode usar esse comando aqui, caso você esteja no Windows. Então aqui, ao executar, olha só, observe que agora ficou com, entre parênteses aqui, o nome do nosso ambiente virtual. Isso é um indicativo que agora nós estamos dentro do ambiente virtual, inclusive, se eu listar as dependências, olha só, ele vai mostrar tudo que está instalado aqui dentro, ok? Beleza. Uma vez que o ambiente virtual ele está instalado, agora a gente pode instalar as bibliotecas que a gente quiser. Nesse caso, eu fiz esse código de exemplo aqui. Vamos instalar o Flask aqui para poder executar o nosso programa. Então, a gente instalou o Flask agora no ambiente. Ele vai passar a reconhecer aqui, tá? Olha só. Observe que agora ele reconheceu. Por quê? Porque agora o Flask foi instalado dentro desse ambiente. Inclusive, podemos até listar, olha só. Bacana. Ok. E aí, a gente pode rodar nossa aplicação normalmente, né? Agora que é, o ambiente foi instalado, né? Só executando aqui, só para a gente poder visualizar. Beleza? Rodando. Não me interessa mostrar muito mais que isso. Ok? Tranquilo. Então, a gente fez aqui uma configuração básica, né? Criamos o ambiente virtual, a gente ativou, né? E aí, beleza, Davi. E se eu quiser agora passar para um colega, né? Ou então compartilhar em um repositório? Desse modo, como é que a gente diz quais são as bibliotecas, né? Porque nesse caso nós temos só uma. E se a gente tivesse várias bibliotecas, né? Nesse caso, a gente teria que criar o requirements, executando esse comando aqui, o pip freeze requirements.txt. Então, esse comando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar, né, um arquivo, que é esse arquivo requirements, onde ele vai listar todas as bibliotecas que estão instaladas ali dentro do ambiente virtual e suas respectivas versões. Bom, e quais são os principais problemas de utilizar o pip e o requirements dessa forma, né? Então, eles têm aqui alguns problemas muito comuns que a gente tem quando a gente se depara. Então, o primeiro deles é, a gente precisa de outras ferramentas, né, ao fazer dessa forma, para gerenciar a versão do Python, para poder criar ambientes em versões diferentes. Então, observem que o ambiente que foi criado aqui, ele foi criado na versão 3.11 do Python. Mas, e se eu quisesse criar, por exemplo, na versão 3.12? Né? No meu caso, eu estou com o Python instalado na global, né? Na versão 3.11, por isso que ele criou nessa versão. Mas, se eu quisesse criar em uma versão diferente, eu teria que utilizar um PyEnv da vida ou alguma outra ferramenta para poder gerenciar a versão global do Python, né? Outra coisa, a gente tem dificuldade para gerenciar dependências de desenvolvimento. Então, isso, inclusive, é um problema, né? A galera utilizava alguma solução para contornar, como criar um requirements.dev ou algo do tipo, mas tudo isso precisava ser
é gerenciado manualmente. Então, se eu instalar aqui, por exemplo, o Black, que é um linter, né, para quem não conhece, então isso aqui, ao recriar, né, e é isso aqui já, inclusive, já entra até no próximo tópico aqui, né? Então, quando a gente recriar o requirements, olha só, toda vez que eu adiciono uma dependência nova, o requirements não é atualizado. Eu preciso vir aqui e executar de novo o pip freeze requirements.txt. E olha só, dessa forma ele adicionou aqui. Só que aí entra naquela questão, pô, beleza, eu recriei, mas o Black não é uma dependência do projeto, né? Ele é uma dependência de desenvolvimento. Não era para ele estar no requirements, teoricamente, certo? E aí, isso também ocasiona o nosso terceiro problema, que é a dificuldade de gerenciar as dependências no requirements ao remover uma dependência, né? Que é o seguinte, a gente não consegue identificar quem foi a dependência original. Então, pense comigo aqui, ó. Eu tenho o Flask, por exemplo. O Jinja só foi instalado a princípio, e o Erkezeug, né, por conta do Flask. Mas, se eu executar um pip install Flask, ele não vai remover as outras dependências. Então, olha só, se eu recriar agora o requirements, perceba que ele manteve o Jinja e manteve o Erkezeug, sendo que eles só foram instalados a princípio por conta do próprio Flask. Então, esses problemas aqui, eles foram problemas muito lidados pela comunidade Python e o UV surgiu para resolvê-los. Então, como a gente viu, né, aqui todos aqueles problemas, o V nasceu para resolver exatamente eles. Então, ele nasceu com a proposta, né, de ser uma única ferramenta para poder substituir o pip, o piptools, pipx, poultry, pyenv, twine, virtualenv, end e muito mais, né? Ele é muito mais rápido que o pip e ele tem várias outras coisas aqui, né? Ele já gerencia muita coisa automaticamente para a gente, né? Para a gente poder começar, a gente precisa instalar esse cara. Então, como é que a gente faz aqui para instalar, né? Então, a gente pode instalar tanto para o Linux quanto para o Windows. Vamos começar aqui para o Linux. É muito simples. Você vai vir aqui, copiar, vir no seu terminal, colar, e é isso aí. O UV está instalado. O script já vai rodar o script aqui, já vai adicionar o path, já vai fazer tudo certinho. Você vai verificar se está tudo instalado aqui, ó, com UV version. E é isso aí. Para instalar no Windows, também é muito simples. Então, você vai vir aqui na opção do Windows, você vai copiar, vai vir no seu PowerShell, clicar com Ctrl V para você poder colar, e aí a gente vai executar esse comando aqui. Ele vai baixar o UV, instalar certinho, beleza? Vamos ver se a gente já consegue visualizar. Olha só, já conseguimos visualizar certinho. Caso você não consiga visualizar, você vai ter que pegar esse caminho e adicionar ao path, lá nas variáveis de ambiente. Pessoal, agora que nós temos o UV instalado, de fato, a gente pode começar a utilizá-lo. Então, como é que funciona aqui para a gente poder utilizar o UV, né? Então, vou começar aqui abrindo o terminal, certo? Fiz alguns testes aqui anteriormente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, para a gente poder inicializar um projeto com o UV, a gente tem que executar o comando UV init. Você pode simplesmente utilizar o UV init assim, que ele vai executar, ele vai iniciar o projeto, né, na pasta atual, utilizando ela como referência. Então, olha só, ele usou aqui o UV example. Detalhe, ele sempre vai pegar o Python na versão global inicialmente que está na sua máquina. Ok? Então, nesse caso, ele criou um projeto utilizando o Python 3.11, porque é o Python global que está na minha máquina. Mas eu posso também, se eu quiser, né, ele vai criar esses 3 arquivos, já vou falar um pouquinho sobre eles, inicializar em uma versão específica do Python, passando essa flag aqui, --Python. Então eu vou fazer ó, o v init --Python e passar a versão que eu quero. Nesse caso, eu posso usar 3.12 ou até 3.3 aqui, por exemplo. Tá? Eu vou usar até 3.3 nesse exemplo, porque, se eu não me engano, não tenho ela instalada na minha máquina, e aí eu acho que ele vai ter que instalar. Ok? Então, olha só, observe que ele criou aqui, né, 3.13, tananã, e ele vai criar esses 3 arquivos. Ok? O que são esses 3 arquivos? Começando pelo main.py, né, o arquivo inicial, ali é o entry point, né, na nossa aplicação. Ele vai criar também o Python version. O que é o Python version, Davi? O .python version, pessoal, é um arquivo que só vai conter a versão do Python. É só para que o Python saiba, né, pô, qual que é a versão que está sendo executada aqui. Isso é o Python version. E por fim,
o pyproject.tom. Davi, o que é esse tom? O tom, pessoal, ele foi um padrão que foi introduzido por uma PEP recente do Python, tá? Quer dizer, não tão recente assim, né? Mas uma PEP do Python, que indica que, olha, esse arquivo, ele não só vai indicar as dependências, ele não só substitui requirements, como também ele vai conter metadados sobre o projeto como um todo. Então aqui a gente tem o nome do projeto, a versão, a descrição, onde que está o README, qual que é a versão necessária do Python, quais são as dependências e além de uma série de outras configurações que a gente pode colocar aqui, como configurações de lint, configurações de teste, configurações de coverage, enfim, gente, muita coisa a gente pode colocar aqui dentro do PyProject, ok? Então, quando a gente inicia, o UV ele já utiliza o PyProject para a gente poder pegar os metadados do projeto, né? É algo parecido com o package.json, para a galera que já veio do Node, certo? E aqui também ele vai colocar as nossas dependências, certo? Beleza, Davi, mas como é que a gente adiciona uma dependência, né? Então, para adicionar uma dependência, pessoal, a gente vai precisar usar o comando uv-add e colocar o nome da biblioteca que a gente quer adicionar. Então, novamente, Ctrl J, certo? Posso vir aqui, ó, uv-add Flask. E aí ele vai instalar pra gente. Nesse caso, pessoal, olha só que bacana. Ele percebeu que, olha, eu não tinha instalado a versão 3.13 do Python na minha máquina. E eu fiz isso proposital, tá? Então, mesmo que você inicie o projeto com a versão do Python que você não tem na máquina, o próprio V vai ser responsável para poder instalar aquela versão e aí sim inicializar o projeto naquela versão para você. Depois ele fez o quê? Ele veio aqui e instalou todas as bibliotecas necessárias, né, para a gente poder rodar o Flask. Então, tanto o próprio Flask quanto as suas subdependências, né, digamos assim. E aí, galera, olha que bacana. No PyProject, a única coisa que ele lista aqui é o Flask. Ele não lista as outras dependências, né, as subdependências do Flask como estava sendo feito no Requirements. E por que isso é interessante, pessoal? Então, isso aqui é interessante porque quando a gente for remover essa dependência, o UV sabe quem foi a dependência original que foi adicionada. E aí ele não vai deixar dependências soltas, né, como a gente viu que fica com o uninstall do pip, ok? Outra coisa interessante é, enquanto com o pip a gente tinha que criar um ambiente virtual, ativar um ambiente virtual e aí sim começar a instalar, aqui o próprio V já cria um ambiente virtual para a gente. Ele já gerencia esse processo para a gente, o que deixa tudo muito mais simples, ok? Então, observe que ele foi criado aqui, o .venv, automaticamente, ok? Aqui ele já está selecionado na versão 3.13.5 e a gente pode até começar a codar aqui a nossa aplicação Flask, tá? Ah, Davi, e se eu quiser remover uma dependência, como é que eu faço? Então, assim como para adicionar o v-add, para poder remover, a gente tem que dar o uv remove Flask, certo? Então, quando eu remover, olha só, ele vai dizer, ó, cara, eu não só removi o Flask, como também removi todo mundo que era dependência do próprio Flask. Que já que o Flask foi o cara que eu de fato adicionei, se eu estou removendo ele, não tem por que eu deixar as outras bibliotecas ali, né? Então, isso aqui é bem interessante, ok? Vamos adicionar novamente o Flask, tá? E, Davi, como é que ele consegue fazer isso, né? Como é que ele consegue mapear a dependência original e saber quem são as subdependências que foram instaladas a partir desse cara? É por causa desse arquivo v.lock. Então, esse v.lock, pessoal, ele vai fazer exatamente esse detalhamento. Ele vai falar aqui, ó, cara, eu tenho esse pacote que foi instalado, eu tenho esse pacote, e aqui, ó, dependencies, olha só. Eles aqui, eu tenho o Flask, e quem são as dependências do Flask? As dependências do Flask são esses caras aqui, ó. Então, quando eu desinstalei o Flask, ele automaticamente verificou, né, se não tinha outra coisa que dependia de alguma desses caras, e aí, como não tinha, ele desinstalou todo mundo. Ok? Outra coisa, gente, que a gente pode fazer aqui é instalar dependências de desenvolvimento. Olha só que da hora. Então, enquanto no pip, né, lá no requirements, ficava tudo misturado, aqui quando a gente adiciona uma dependência de desenvolvimento como o black, por exemplo, olha só, no PyProject ele cria uma parte específica
para as dependências de desenvolvimento. E por que isso é muito bacana, né? Porque quando a gente for fazer o deploy dessa aplicação, eu não vou querer instalar a dependência de desenvolvimento, eu só quero instalar as dependências da aplicação. Então, eu posso instalar depois, né, todas as dependências, exceto essas daqui, as de desenvolvimento, ok? Então isso aqui é bem bacana, tá? Falando ainda, né, sobre essa parte das dependências de desenvolvimento, é muito comum que com dependência de desenvolvimento a gente tem alguns comandos que a gente possa executar, né? Então, por exemplo, o Black, ele costuma utilizar aspas duplas, né? Então, se eu mudar isso aqui para aspas simples, olha só, simples, certo? Se eu quiser usar o linter, né, o formatador do Black, ele vai ter que voltar, né, ele vai acabar voltando isso de novo para aspas duplas. E, pô, Davi, como é que a gente executa um comando dentro do ambiente virtual do UV? Eu tenho que ativar um ambiente virtual, assim como a gente fez anteriormente? Não. A gente pode usar o comando uvrun e aí sim rodar o comando lá dentro. Então eu posso vir aqui, ó, uvrun black e aí colocar o comando ali dentro, ó. E aí só observando aqui, ó, pessoal, vocês verem que ele vai executar. Olha só, ele executou e ele vai formatar o que ele tinha que formatar. Nesse caso, ele formatou aqui o main, né? Botou as aspas duplas novamente, ok? Então, toda vez que você quiser rodar um comando baseado em alguma dependência que você instalou dentro daquele ambiente virtual, né, que está sendo gerenciado pelo UV, basta você executar o comando uv run e aí a dependência, né, e o comando que você quer executar ali dentro, ok? Por fim, pessoal, última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é, pô, como é que eu instalo as dependências, né? Digamos que, pô, eu acabei, deixa eu te remover o ambiente virtual. Eu acabei de clonar o projeto e eu quero instalar as dependências do projeto, né, aqui na minha máquina, certo? Como é que eu faço, Davi? Então é muito simples, pessoal. Basta que a gente venha aqui, ó. Então, uma vez que a gente está na mesma pasta do PyProject, a gente execute o comando. Opa, eu quero, na verdade, visualização. Ok? O vsync, certo? Então aqui, ó, o vsync. E olha só, ele vai instalar automaticamente tudo que está listado lá no PyProject, ok? A gente pode até instalar, pessoal, também somente as dependências de produção. Caso você não queira instalar desenvolvimento, você pode usar o comando vsync no dev. E aí ele vai instalar somente as dependências de produção. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Se inscrevam no canal aqui para vocês estarem vendo mais conteúdos e deixe seu like, deixe seu comentário o que, é que você achou do V, hein? Ferramenta interessante, né? Falou, rapaziada. Tamo junto.